Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Alô, oi, tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, estamos só aguardando a doutora Rosimeire e o doutor Enio entrar para a gente começar, tudo bem? Perfeito. Só mais uns minutinhos só e a gente já inicia. Boa noite, Renata Mota. Boa noite. Olá, boa noite, Rose. Olá, boa noite. Estamos aguardando só o doutor Enio agora. Ele está entrando. Ele já chegou. Não estou conseguindo visualizar. Vocês estão visualizando ele? Eu não estou visualizando, mas eu acho que você precisa talvez aceitá-lo, não? Não, fiz o Ou convite. chamá-lo. Já fiz o convite. Já vou fazer novamente aqui, peraí. Tá como Enio Andrade? Isso, Enio R. Andrade. Deu certo? Não ainda. Eu sei que ele está aí. Já recebi essa informação. Pá, enquanto isso, vamos aproveitar. Boa noite, Will Mamo 33 e Márcia Dainese. Mal iniciamos a live, já estamos com um bom público. Oi, Maristela, tudo bem aí? Hum. Deixa eu tentar descobrir aqui o que acontece. Você mandou o convite de novo para ele? Mandei. Ô, Tiago, eu estou recebendo uma orientação aqui para você mandar outra vez e na live, aqui mesmo, né? Falar para ele aceitar o convite. Tá, E vamos aí lá. ele Vamos entra. lá. E que se ele precisar de ajuda, para ele falar que a gente ajuda aqui. Sim. Ó, acabei de enviar de novo, doutora Anne, se você puder aceitar. Ah, Ah, aceitou. Pronto. Boa Chegou. noite. Alô. Vocês estão me vendo? não, Não, nós estamos vendo Bem sua Não. mesa. A minha
meio tua zona. Aí, pronto. Hello, que saudade! Tá vendo? Quanto tempo! Tudo bem, Enio? A minha gata participou aí da live. Já Ela estava na minha. participou, é? Ah, muito legal. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Nós vamos iniciar agora a nossa quarta edição do NeuroGaia Responde, com a doutora Márcia, a doutora Rosmeire e também o doutor Enio participando conosco, falando um pouco sobre o transtorno desafiador opositivo. Acho que a gente podia começar já falando sobre o que é. Acho que essa parte poderia ficar com o doutor Enio, para a gente poder começar nossas perguntas. Como hoje você poderia explicar o transtorno desafiador opositivo, doutor? bom, boa noite para vocês, obrigado pelo convite. É um prazer falar com a Márcia, com a Rose aqui. Há muito tempo que não as vejo. Verdade. E uma Então, o honra, transtorno viu? desafiador. Desculpa A te honra é minha. interromper. Uma honra estar contigo. A Uma honra é pessoa minha. assim com quem a gente esteve junto por muito tempo, né? Embora há algum tempo a gente não se fale, mas a gente tem estado, né, acompanhando, nós temos acompanhado bastante os seus caminhos, inclusive seus passeios de moto aí, né? Tá vendo? Que é muito legal. É isso aí. E aí, assim, Então, desculpa interromper, Thiago, mas assim, eu tinha que falar que o Enio é uma pessoa pra gente muito importante, né? E muito querida. Então não dava para não obrigado. dizer isso. Eu não o conheço Obrigado. anteriormente, mas de tanto que escutei das duas nesses últimos 2 semanas, É. já sei que eu conheço há muito tempo também. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra para todos nós, a sua companhia aqui conosco hoje. Obrigado. Pronto, agora eu deixo você falar, Enio, o que é esse negócio Tá bom. chamado TDO? Então, o TDO, na verdade, é uma coisa muito interessante. Acho que eu vou começar por aí. Porque há um tempo atrás, o pessoal, na CID-10, o pessoal chamava de TOD, né? E aí, na CID-11, eles mudaram para TDO. Essa foi uma mudança, por exemplo, na nomenclatura. A outra coisa que eles mudaram, a CID-11 ainda não está valendo no Brasil, né? Então a gente ainda usa a CID-10, só para ficar claro, há uma necessidade de fazer uma adaptação e uma mudança nos computadores e em todo o sistema, então isso acaba demorando, por exemplo, para que a CID-11 entre em vigor. Mas na CID-10 ele era mais, talvez a expressão boa seria preto no branco, sim ou não, né? E na CID-11 eles deram uma categorização para esse quadro. Aliás, é uma tendência no geral de categorizar, né? Então eles têm uma tendência a colocar as coisas dentro de um espectro, assim. Mas o TDO é um quadro onde geralmente a criança ela se opõe à figura de autoridade. Então, onde tem é mais ou menos como se todo mundo fosse meio Che Guevara, assim, né? Onde há governo de hoje sou contra, né? Só que isso a gente tem que tomar cuidado e tem que diferenciar um pouco, porque faz parte da evolução da criança e do adolescente se oporem às regras. Então, o que vai variar em relação a isso é a intensidade e a duração. Então, assim, uma oposição ou uma resistência à regra, isso é comum nas crianças e nos adolescentes numa certa fase da vida ou em algumas situações. Mas quando se tem o TDO, ele tem deliberadamente uma tendência a se opor a toda figura de autoridade. E isso vai num crescendo. Isso começa primeiro com os pais, os familiares, depois isso vai se expandindo, vai para a escola e a coisa vai atingindo um crescendo, claro, naqueles quadros em que não há uma melhora natural. É muito frequente, às vezes, os pais
comentarem, por exemplo, que o filho ele é muito mais opositor em casa do que quando está num ambiente estranho, por exemplo, né? Isso é normal, né? Normal do ser humano, porque qualquer indivíduo, onde ele não sabe direito como pode se comportar, então você tende a diminuir um pouco a sua oposição, a sua arrogância, a sua valentia, digamos assim, Irritabilidade, né? irritabilidade. Até irritabilidade. Aí, essas pessoas, eles são mais irritáveis, eles têm uma tendência muito grande a colocar a culpa no outro, a não assumir a culpa. E quando você vai estudar sobre essas pessoas que têm esse comportamento, eles têm uma interpretação diferente daquilo que acontece com eles. Então, eles acham, de uma certa forma, que alguma coisa foi feita no intuito de prejudicá-los, ou seja, eles se sentem prejudicados, e é por isso que eles reagem de uma maneira mais opositora, irritada, rancorosa, vingativa, mente, coloca a culpa no outro, e isso vai adquirindo, crescendo, que, obviamente, vai cobrando dessa pessoa um preço, né? Então, no primeiro momento, é a família que sofre com essa pessoa, depois, quando isso vai se expande para a escola, aí começa a escola a sofrer e ter dificuldade com essa pessoa, e se a coisa não melhorar ou não adquirir um outro caminho, ele expande para a sociedade, aí é a sociedade que sofre com essa pessoa. Bom, ele também sofre, porque à medida que ele, então, se torna extremamente opositor, ou vai se tornando opositor nos vários ambientes, ele também vai afastando as pessoas. Porque as pessoas, com o passar do tempo, tendem a não querer conviver e compartilhar com aquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser uma pessoa não querida, ou não convidada para participar das coisas, ou às vezes deliberadamente rejeitada. Não, você não pode ir lá para casa, por exemplo, porque da outra vez que você foi, você brigou comigo. Então, eles acabam diminuindo essa rede social, digamos assim. O que deixa, né, Enio? O que deixa eles mais irritados, né, e mais bravos, né? Porque Então, vai intensificando cada vez mais esse comportamento opositor, né? E aí, Que é uma maneira de reagir, né? isso vira um ciclo vicioso, porque eles dão muito trabalho para os pais, por exemplo, vamos pegar os pais. E aí os pais acabam perdendo mais a paciência com eles. Então, aquilo que eles, então, começam num primeiro momento entendendo como uma coisa diferente, acaba depois de um tempo ficando realmente diferente. Ou seja, as pessoas ao redor, os pais, os educadores, as autoridades, começam a olhar para aquela situação e já ter uma resistência com aquela pessoa. Então, aquilo então que no primeiro momento é um erro de interpretação dessa pessoa, passa então a ser depois de fato o que acontece com ele, ou seja, as pessoas vão ter um comportamento mais hostil para com eles, mais autoritário, mais punitivo, digamos assim. O Enio, você sabe que eu tenho recebido, né, várias crianças pequenas, né, trazidas, obviamente, pelos seus pais, né, com queixa de dificuldade, de agressividade. A queixa inicial vem assim, né? Como uma agressividade. Crianças pequenas mesmo, né? Crianças na faixa de 5 anos, que, sabe, de 4 anos, logo depois da fase do não, né? Tudo é não, tudo é não, tudo é não, né? É isso aí. E que quando eu faço, por exemplo, uma avaliação, né? O que eu observo no estudo, principalmente da personalidade, uma reação intensa ao medo e abandono, né? Eu fiquei me perguntando, e aí eu quero que você dê, eu sei que é opinião, eu acredito que é uma opinião, né? Mas eu fiquei me perguntando até que ponto o isolamento social interferiu nesse processo. Porque grande parte da vida dessas crianças, elas conviveram só elas e os pais.
os pais eternamente, inteiro, intensamente para elas. De repente, esses pais voltam a trabalhar, elas vão para a escola, elas passam o dia inteiro na escola, e ainda numa idade muito precoce, né? Que as crianças que nasceram nesse período. Você acredita que ou você partilha dessa ideia de que esse período todo de isolamento social pode ter, se não agravado, mas pode ter sido um fator importante para a gente ter essas queixas maiores de agressividade? Olha, Márcia, é assim, a pandemia, ela ainda vai continuar, ela, quer dizer, ela já é estudada, mas ela vai continuar sendo estudada, porque as consequências dessa pandemia ainda não são conhecidas totalmente, né? Então, o que a gente sabe, por exemplo, que esse período de isolamento para essas crianças, especialmente numa fase muito importante da vida delas, foi, assim, muito ruim, porque cobrou dessas crianças um pedágio muito grande. Então, a taxa de ansiedade, por exemplo, aumentou assim absurdamente, né? Então, quando uma criança tem uma tendência a ter um comportamento desafiador e de oposição, por exemplo, se ele está ansioso, esse comportamento piora. Entendeu? Então, ele fica mais opositor ainda. Porque o grande problema na psiquiatria é que lá em Minas tem uma frase, essa frase não é só de Minas, em qualquer lugar eu já ouvi essa frase, Para mas é quem assim, não sabe, relógio que doutor, ele é atrasa, mineiro, né? relógio que atrasa não adianta. Só que na psiquiatria não. Na psiquiatria o relógio atrasa e adianta. Quer dizer, porque essa frase relógio que atrasa e não adianta, ela tem um duplo sentido, né, na maioria das vezes. Mas na psiquiatria, uma criança ela pode ter um transtorno psiquiátrico e isso ser fator de risco para vários outros. Então, uma ansiedade, por exemplo, gerada pela pandemia, não vai beneficiar em nada para quem tem transtorno desafiador e de oposição, para quem tem transtorno de conduta, para quem tem transtorno de atenção e hiperatividade, para quem tem depressão, quer dizer, e assim sucessivamente. Um quadro depressivo, por exemplo, não ajuda em nada para quem tem a oposição. O quadro de oscilação de humor não ajuda em nada, e vice-versa. Se uma pessoa está ansiosa e ele tem a oposição associada, esse também não vai ajudar, vai dificultar o tratamento e dificultar o convívio daquela pessoa. Uma pessoa que já tem uma tendência a escutar o não ou os limites que a sociedade, que a vida impõe de uma maneira mais contra ele, estando ansioso, isso é pior ainda, porque você faz uma análise de uma maneira muito mais tendenciosa a ser contra você. Entendeu? Então, isso só É claro dificulta. que eu acho que a dinâmica familiar, o modo de funcionamento também desses pais, né? Eles contribuem bastante, né, para o desenvolvimento desse processo, né? Aí volta aquele ciclo vicioso que você comentou, né? Porque o modo de funcionar dos pais contribui para a criança, mas a criança, às vezes, no começo, né? Às vezes os pais até estão no funcionamento melhor, mas aquela criança começa a demandar tanto, requerer tanto dos pais, que acaba fazendo com que os pais passem a funcionar de uma maneira não muito funcional, digamos assim. Então, isso E, também acontece. e eu acho que também para o transtorno, né, desafiador, o positivo, né, a terminologia da CID-11, né, tem uma questão também hoje que é de muitas pessoas, né, como autoridades para essa criança, né? Então, assim, é a avó que manda, é o tio que cuida, que manda, né? Quem menos determina é o pai e a mãe, né? Então, assim, eu acho que isso também favorece bastante o comportamento opositor, né? Porque, na maior parte das vezes, essas crianças, bom, toda criança, né? Ela é capaz de perceber muito mais rápido do que a gente imagina
né? Aonde é que ela pode, do que é que ela pode se aproveitar do comportamento, né, desse pai ou dessa mãe, né? E aí faz um jogo entre os cuidadores que no final das contas a pessoa que mais sai prejudicada é a própria criança, mas e que os pais não aguentam e acabam abandonando, né? Abandonando no sentido de deixa aos cuidados da babá, aos cuidados da avó, porque não conseguem dar conta daquele comportamento, né? Não sei se se a tua experiência vê isso também. Ó, é assim, uma fala que eu sempre comento quando eu dou palestra ou aula, ou até com os pais, é que as crianças elas têm o tempo todo para observar como os pais se comportam. Então, e elas, na verdade, o ser humano aprende, na maioria das vezes, por repetição e por observação. Já os pais não têm tanto tempo assim para poder observar como, hoje em dia, né, que os pais trabalham, então tem muita atividade, então os pais não têm tanto tempo assim para observar como a criança funciona. Indo nessa linha de raciocínio que você levantou, que eu acho que é uma linha muito boa, nós temos um outro fator também, que isso acontece hoje em dia com muita, mas muita frequência, que é a não transferência de autoridade. Entendeu? Então, a criança ela passa a ter vários cuidadores, mas nenhum cuidador com autoridade transferida. Entendeu? Isso também gera uma situação extremamente complicada, porque, por exemplo, quando uma criança ela é cuidada por uma babá, ali é uma situação um tanto quanto complicada na relação, porque ao mesmo tempo que a babá, teoricamente, é mais autoridade do que a criança, mas a criança é a filha do patrão da babá, então a babá também não tem assim toda essa autonomia, autoridade para poder lidar com a situação, porque ela também não está a fim de perder o emprego dela. No que se refere à escola, a escola, então, hoje em dia, é completamente diferente a relação que se tem do que há um tempo atrás. Eu não vou nem falar antigamente, porque dá a impressão que a gente está ficando velho, apesar de que isso é uma dádiva, né? Eu adoro envelhecer, eu acho que a outra opção é péssima, então, para mim, eu quero mais fazer aniversário indefinidamente até os 120 anos, mas o que eu quero comentar é assim, antigamente, um tempo atrás, eu não falei muito antigamente, mas quando um pai mandava uma criança ir para a escola, ele comentava assim, você vai lá para a escola e você respeita a professora, hein? Porque se você fizer alguma coisa errada e ela me contar, você vai ter a ver comigo em casa. Hoje em dia, assim, várias vezes eu vi isso no meu consultório. Os pais comentando assim, não, porque eu falei para meu filho, se você fizer qualquer coisa, você não aceita, não, você me conta que eu vou lá. Quer dizer, e aí isso fica também numa situação onde a autoridade também não é totalmente transferida. Então, isso facilita também para aquela criança, óbvio, para aquela criança que tem uma tendência a ser opositora, né? Porque para a maioria das crianças funciona maravilhosamente bem. E o mundo mudou, e é para mudar mesmo, não tem como o mundo não mudar. O que eu estou só dando um exemplo é que quando algumas situações são ambíguas, nessa linha de raciocínio que você foi, a criança surfa, mas surfa que é uma beleza. Entendeu? Então, quando não há uma transferência de autoridade, por exemplo, na escola, elas botam o terror. Assim, e a escola também fica com uma relação hoje de muito medo, né? Que de alguma forma favorece, né, o comportamento da criança opositora, uma vez que, se ela não tem do lado de lá alguém que seja capaz de ter força suficiente para colocar o limite, ela faz daquele espaço aquilo que ela acha que deve fazer, né? Exatamente. Da maneira como ela quer. Então, assim, claro que eu acho que aqui não cabe dizer que a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é dos pais. Eu fico pensando que é um conjunto de fatores que vem vindo, que tem a ver com a história da nossa sociedade, né? Com as nossas mudanças comportamentais, inclusive como pais, como família, né? E que está trazendo, e de saúde, inclusive, como a gente falou, a questão da própria pandemia, né? Que está trazendo alguns grandes desafios,
na formação, acho que da personalidade dessas pessoinhas que estão aí, né, surgindo hoje, né? Então, acho que isso é um olhar para a gente que trabalha com saúde, às vezes difícil de abordar, né? Porque quando você tem esse cliente, o que que você faz? Você só medica ele? O que que a gente faz? Não, então, esse é um problema danado, porque quando a Rose me convidou para falar sobre esse tema, eu virei e pensei, falei assim, minha nossa, mãe, a Rose, dessa vez, só amigo mesmo para poder convidar o outro amigo para poder falar sobre isso. Porque este é o tema que é assim, o medicamento, bom, deixa eu fazer um contexto que eu acho que isso é extremamente importante. De prática e de praxe, no que se refere à psiquiatria infantil, a gente, num primeiro momento, tende a não medicar. Essa é uma tendência, é o que a literatura fala e é o que deve ser tentado fazer. Agora, no que se refere ao TDO, especificamente, gente, ele é muito complicado porque ele não tem um remédio para ele, entendeu? Ele não existe um medicamento. Você trata quando a criança tem TDO com medicamento, as comorbidades. E aí, melhorando as comorbidades, como eu havia dito, melhora então a chance de que a abordagem no TDO, que não é farmacológica, melhore. Na verdade, a abordagem no TDO, na maioria das vezes, é terapia cognitivo-comportamental, é terapia parental, é terapia familiar, é orientação escolar. Quer dizer, eles dão uma canseira muito grande, né? Se você colocar, por exemplo, 2 alunos com TDO numa classe, eles fazem aquela classe parecer que tem uns 40 alunos, por exemplo. Ah, sim. Você acha que treinamento de habilidade social é válido nesse caso? Porque a gente faz isso no caso do espectro autista, né? Talvez a Rose até pudesse falar disso, que é da área da cognitiva, né? Não sei se ela conhece, mas essa questão do treino de habilidades sociais, será que funcionaria? Seria um meio de tratamento? Funciona. Também? Sim, Funciona. o treino Assim. de habilidades sociais funciona assim, né? Porque eu acredito muito que o TOD, né, o transtorno desafiador opositivo, no caso, né, o TDO, surge e é mantida decorrente de habilidades sociais apresentadas pelos pais, né? Porque tem muitos pais que gritam demais, que falam a dinâmica familiar é muito ruim, e isso prejudica, né? E mantém esses comportamentos inadequados no seu filho, né? E como são crianças dependentes das interações que tem com os pais, né? Então acaba favorecendo, a habilidade social favorece E aí o tratamento tem que ser com a família também, né? Que eu acho que deve ser a parte mais difícil. Também acredito. Né? Porque quando você fala de criança, né? Isso que a gente está falando de criança, né? Nós não falamos aí do adulto, que eu nem sei como é que ficaria isso, né? Mas assim, quando a gente fala de criança, mas uma das defesas do adulto é dizer que o problema está nela, né? Na criança. E não que o problema ele é sistêmico, né? Faz parte de todo o núcleo a qual pertence essa criança. Márcio, eu quero aproveitar, a gente está recebendo aí várias perguntas e alguns comentários, eu queria colocar algumas para a gente deixar o pessoal participar também. A Valéria comentou até que o filho dela foi expulso de 2 escolas, a Valéria Borim, e foi crescendo mesmo a situação dela com TDO. Nós tivemos algumas perguntas que também me deixaram curioso. A gente falou da evolução, mas o que desencadeia esse transtorno do desaforo positivo? O que gera ele? Como que começa? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão é pouco, eu diria 1 bilhão ou 1 trilhão de dólares. Na verdade, todos os transtornos psiquiátricos, ou a maioria das doenças, elas não tem um fator único que vai causar isso. Então, o que na verdade é um caldo de mistura que vai propiciar. Então, é uma parte ambiental, é uma parte genética, né? E aí, obviamente, que tem as adversidades da vida também.
Então, a gente tem que levar em consideração que... porque quando você fala ambiental, não tem como escapar, porque o ambiente é tudo. Mas as adversidades que eu comento são fatores, por exemplo, que até então, teoricamente, aquela pessoa não tinha uma genética tão ruim, ou a situação ambiental não estava tão ruim assim, mas acontece uma reviravolta, uma catástrofe na vida daquela pessoa, que joga ele, por exemplo, naquela situação onde o ambiente torna-se, então, propício para que possa vir a desenvolver ou a manifestar um transtorno desafiador e positivo. Então, vou citar um exemplo, assim. Crianças que são abandonadas, por exemplo. Então, talvez a genética não era tão ruim, o ambiente também não era tão ruim, mas aí, por algum fator, abandona aquela criança e aí, então, ela vai viver num abrigo e às vezes ela não é adotada numa velocidade rápida e adequada. Então, aquele ambiente passa, então, a ser uma diversidade e a propiciar para que a pessoa possa vir a ter esse quadro. Né? Porque, às vezes, explicar pela diversidade, a gente sabe que é um risco que é maior. Então, as pessoas que vivem em condições sociais vulneráveis, então, eles têm uma chance maior de ter o transtorno, porque eles vivem numa situação onde assistem coisas criminosas ao tempo todo. Então, isso, obviamente, faz com que a pessoa cresça sem ter um certo discernimento do que é esperado, certo e errado, o que é que a sociedade espera dele. Né? Famílias, por exemplo, disfuncionais. Pode falar, Márcia, você está louca para falar? Eu ia falar que você falou de filme. Olha, você sabe que, e aqui não vai nenhuma apologia contra a série, né? E eu juro que eu vou ficar quieta, Thiago, não falo mais, né? Mas assim, o que eu tenho dessas crianças apaixonadas pela Wandinha, pela série Wandinha, e imitando o que elas veem na série Wandinha, eu fico impressionada. Eles aproveitam, né? Gera uma identificação. Exatamente. Né? Então, são coisas que às vezes são adversas, por exemplo. Né? Teoricamente está tudo mais ou menos dando certo, mas aí ele tem acesso a uma série dessa e ele começa então a imitar, e aí num primeiro momento aquilo talvez abordado de uma forma inadequada, pronto, propicia que aquele comportamento cada vez mais seja reforçado por uma abordagem inadequada. Né? Então a coisa vai virando esse caldo. Doutora, a Renata Mota, ela fez duas perguntas. Uma eu acho que você já até respondeu praticamente, sobre existir algum fator genético, se já se sabe sobre isso, e qual seria o prognóstico do TDO, se pode persistir na vida adulta, como funciona. Pelo que a gente conversou, eu entendi que isso pode até piorar, mas eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor para ela também. Na verdade, o que eu estava comentando assim, na maioria das vezes, né, tanto o transtorno desafiador e opositivo, como um quadro bem mais grave, que é o transtorno de conduta, eles tendem, com o passar do tempo, naturalmente, a melhorar na maioria deles. Tá? Mas existem aqueles quadros onde isto não acontece, isso é sinal de gravidade. Então a pessoa chega até a vida adulta sendo opositor. Né? O que, obviamente, ele vai deixar, se você olhar a história dele, um rastro assim para trás de situações extremamente desagradáveis na vida dele. E na vida adulta, ele também vai continuar ocasionando ou provocando rastros de situações desconfortáveis. Então, por exemplo, vai ter rastros desagradáveis nos relacionamentos dessa pessoa, no local onde ele trabalha, com as autoridades no local onde trabalha. E assim, se a coisa não há uma melhora, ele pode também ter uma chance maior de se envolver em atos ilícitos e criminosos. Então, dependendo da situação, de como há uma evolução, se ao invés de melhorar isso vai piorando, porque cada vez mais que há um ato complicado e a reação é na proporção, ou de uma certa forma não é aquilo que a pessoa
espera, porque todo opositor, ele não, na verdade, ele acha que o problema não é com ele. Então, quando há uma reação daquele comportamento que ele tem, e à medida que ele vai crescendo, então aquilo, se não houver uma ajuda para que ele possa entender que aquilo é uma consequência do ato dele, aquilo reforça para que ele, da próxima vez, haja de uma maneira ainda mais intensa, para que da próxima vez não haja nem reação. Ô, Enio, esses seriam aqueles casos que a CID-11 chama de TDO com irritabilidade e raiva crônica, com emoções pró-sociais limitadas? Isso, exatamente. Né? Aquele onde Exato, só isso daí. aparece uma falta de empatia, né? Uma falta, E aí, quanto mais vai crescendo isso, né? Mais falta de empatia, mais alterações. falta de remorso, né? Eu acho tão engraçado isso que eles usam o termo pró-social. Na minha cabeça, quando eu li isso, eu falei, isso aí tinha que ser antissocial, mas é pró-social. Quer dizer, o termo é este. É pró-social. Então, mas quanto mais esse comportamento vai acontecendo, e a sociedade vai dando a resposta, porque a sociedade dá a resposta, entendeu? A sociedade, ela não tolera muito esse tipo de situação. Ela tolera até um certo ponto, mas chega uma hora que não há muito o que possa ser feito, a não ser tentar isolar essa situação. E é o que a sociedade faz. A Valéria Borim, ela fez um comentário que me leva a uma outra pergunta. Ela colocou assim: meu filho morria de ciúmes do irmão de 8 anos mais novo, e queria provocar na base do desrespeito. Pensando nisso, a família do portador do transtorno precisa ser tratada também? Como funciona isso? Acho que talvez a doutora Rose possa ajudar a gente. Como que seria para você, Rose? Eu acredito que a família ela precisa muito, né, ajudar, receber orientações, né, e fazer com que os terapeutas trabalhem em conjunto com os pais para mudar o comportamento, para que esse tratamento seja mais eficaz, né? Então é importante que os terapeutas e a família precisam estar em sintonia, né? Os dois trabalhando juntos para poder ajudar mais essa criança. Às vezes, Rose, até o encaminhamento desses pais para a própria psicoterapia, né? Sim, pode acontecer, sim. Você encaminha, Enio? Frequentemente. Na verdade, o que acontece é assim, isso também vou pegar um gancho que a Márcia até já comentou, né? Porque a criança, ela não vai ao psiquiatra, entendeu? A criança, ela é levada ao psiquiatra, Sim. entendeu? O adulto procura ajuda, mas a criança não. Então, assim, não há como tratar uma criança sem levar em consideração a escola, os pais, ou a qualquer outras pessoas que estão ao redor dela, ajudando nessa educação e no crescimento dessa criança. Então, eu acho que existe um problema, né? Que entre você encaminhar alguém e essa pessoa acatar e fazer, que eu acho que aí, se eu brincar, que eles se perdem no universo paralelo, né? Porque você fala, então... Mas quando a gente tenta pensar do outro lado e olhar do outro lado a vida como ela é, aí você também tem que entender, ou às vezes você vai observar que não é só por uma questão emocional ou de recurso psíquico que uma família não vai procurar ajuda. Às vezes, por recurso de situação mesmo. Então, vou citar um exemplo lá do IPQ. Você pega lá uma família qualquer, com uma criança que tem uma alteração no comportamento, e aí oferece para eles a terapia. Então, você tirou, entre aspas, né, o custo, ele não vai pagar nada, porque essas coisas custam, né? Bom, mas aí, quantas vezes eu não vi isso acontecer na minha frente, quantas vezes eu não vejo isso acontecer até hoje, né? Aí a mãe ou o pai chega e fala, doutor, não vai dar não. Vir aqui uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é uma coisa. Mas vir aqui toda semana, não dá.
Não dá para eu e minha mulher não trabalhar e vir para cá, porque assim, eu sou diarista. Eu ganho se eu trabalho. Se eu não venho, se eu não vou para o trabalho, esse dia que eu não vou trabalhar, eu não ganho. Não dá, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Quer dizer, então, há também esse fator. Por isso que eu falo que as adversidades, elas dificultam muito, né? Quando eu dou palestra, eu falo que a única doença que dá em pobre, que só dá em pobre, é a pobreza. O resto tudo dá em rico e dá em pobre, mas a pobreza não tem o que fazer. Agora, as outras doenças, quando a pessoa tem um poder aquisitivo melhor, ele consegue, então, se organizar para poder participar de terapia de família e terapia individual, e assim a coisa facilita. Mas quando a situação é mais precária, fica muito mais difícil você conseguir agregar vários recursos para esse indivíduo. Uhum. Aproveitando, a gente voltando àquela questão do porquê acontece, a Lígia Borsetto, ela fez uma pergunta. O luto, ele é considerado uma adversidade para a criança? O luto? Isso, o luto. Não, olha, o luto, na verdade, ele pode levar a pessoa a ter um quadro depressivo ou é mais para essa linha aí. O que acontece, como eu havia dito no começo, é que se a pessoa já tem um quadro psiquiátrico, um outro quadro psiquiátrico não vai ajudar. Então, por exemplo, assim, digamos que uma criança já tem uma tendência a ser opositora, né? E digamos que a fatalidade da vida, por exemplo, a pandemia, vai lá e tira o pai dessa criança, que era a pessoa com quem ele tinha uma vinculação maior e quem que ele respeitava e admirava. Bom, automaticamente, essa criança, então, passa a perder, né, um apoio ali de uma pessoa que poderia ajudar a orientar e a colocar limites e direcionar aquela criança. Então, isso sim, por esse fator, mas não que o luto vai levar a desenvolver o transtorno desafiador e opositivo. Uma outra questão também que me chama bastante atenção e que acho que é preciso deixar claro, como é de fato um adulto com o TDAH? Nós falamos muito da criança, mas como isso se comporta num adulto? Como que isso vem para a família? Como que é essa experiência, essa questão com o adulto? Então, a gente tem que sempre ter em mente que o TDAH, por princípio, não vem associado com limitação intelectual, né? Então, obviamente, quando ele vai ficando adulto, ele vai entendendo, então ele vai se opondo, a tendência dele é sempre a se opor, sempre a não querer aceitar as regras sociais, as convenções sociais, mas ele também vai ali margeando o limite. Entendeu? Então, é aquela pessoa que vai dar muito mais trabalho no que se refere a seguir as regras esperadas para aquilo. Então, combinados, por exemplo, ele vai sempre tender a forçar para que aquele combinado não saia, ou que saia mais de uma maneira onde ele saia ganhando vantagem. Se é um horário, por exemplo, tem que chegar no horário, tem que sair no horário, ele vai sempre ter uma tendência a querer não cumprir esse tipo de combinado. Se você fala com ele, por exemplo, assim, você pode gastar tanto, por exemplo, ele vai sempre ter uma tendência a não cumprir esse tipo de situação. Ele vai ser um adulto mais vingativo, mais rancoroso, vai ter uma tendência maior a mentir para poder se livrar da responsabilidade. Então, ele vai colocar a culpa no outro, né? Então, a tendência dele vai ser colocar isso. Com isso, óbvio, ele sobrecarrega muito os pares, né? As pessoas mais próximas dele nas relações, porque fica um adulto de difícil convívio, porque você não consegue combinar com ele uma coisa e ele cumprir aquilo. E os relacionamentos afetivos aí também ficam muito prejudicados, né? São Os uma lástima, amorosos são praticamente inexistentes, né? Uhum. Nós recebemos uma pergunta aqui do Matheus Silva, no privado, perguntando como que é possível identificar o transtorno desafiador opositivo em uma avaliação psicológica e neuropsicológica. Acho que isso daí é mais para o seu campo, não é, doutora Márcia? Acho que sim. Então, assim,
como o doutor Enio colocou, a avaliação, ela é muito clínica, eu acho, né? Que parte muito da queixa, do diagnóstico. Então, eu quando faço uma avaliação dessa, alguém que chega para mim, em geral, eles chegam com a queixa de que a criança ou é muito agressiva, ou está muito irritada, ou está mentindo muito, né? E eles estão muito preocupados, né? Está com dificuldade no relacionamento com outras crianças. Eu acabo fazendo um processo de avaliação onde eu cuido muito da anamnese desse caso. Então, porque eu acho que, assim, detalhes da história de vida e do funcionamento, né, da família, na escola, eles são muito importantes. E os testes, nesse caso, que eu sei que é a pergunta que muita gente está fazendo, né? Tem teste para detectar, tal. Então, assim, a gente tem uma escala ou outra que dá para você fazer um rastreamento sobre um determinado comportamento, mas que não vai te dizer se ele tem ou não TDAH. Nesse caso, o que eu uso muito são os testes projetivos, né? Porque os testes projetivos, eles complementam me dizendo, né, se aquelas características que eu estou observando, ela tem um fundamento que pode me fazer pensar num TDO, né? Ou um outro quadro psicopatológico, porque às vezes, assim, como o Enio falou lá no começo, a gente não pode esquecer do processo de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, tem algumas características, nem sempre a agressividade que a criança manifesta pode ser chamada, né? Pode ser um indicador de TDO, né? Ela pode indicar uma outra coisa, alguma coisa muito pontual, né? Pode indicar uma reação agressiva por exemplo, um colega, né, da escola, um professor que a gente não sabe como é que às vezes no tom de voz, né, não precisa nem ser agressivo, mas assim o tom de voz deixa a criança, né, com medo e ela usa isso como recurso. Então, eu entendo que os testes, eles são complementares, eles te ajudam nesse raciocínio clínico, mas a observação clínica, o contato com a criança, se é criança, a observação lúdica, a história dele, a anamnese, eu acho que é soberana. Aliás, isso é uma coisa que a gente fala e falava desde que eu fazia parte lá desse IPQ, né? Lá da psiquiatria, que é assim, a clínica é soberana, né? Não tem muito onde escapar. Infelizmente, mesmo a psicologia e a avaliação, que tentam ser um pouco mais objetivas, a gente não tem um raio-x que diz assim, esta pessoa é isto, esta pessoa é aquilo, né? A gente precisa fazer um estudo, aí no caso, analisar e pensar sobre os diferentes aspectos que são trazidos durante as sessões. Não sei se eu respondi. Né? Não, e às vezes, Márcia, esse comportamento agressivo, irritado, ele não é só porque ele tem esse comportamento que ele já vai ter um diagnóstico de desafiador opositor. A dinâmica familiar, tudo isso, né? Mas às vezes é pontual, né? Só naquele período está acontecendo. Mas os pais já trazem como se aquilo fosse o fim do mundo. Eu tive recentemente um caso de uma criança pequena também, porque agora eu só tenho criança pequena, não sei de onde que surgiram tantas crianças pequenas. Meu Deus do céu. De uma criança pequena também, que assim, do dia para a noite, criança que tem 3 anos, do dia para a noite começou a ficar muito agressiva com todo mundo. E aí a gente acabou aí estudando, tal, conversando com os pais, indo à escola, a gente acabou descobrindo que um cuidador, né, não era um professor, era um cuidador da escola, gritou com a criança. Né? E assim, aquilo foi tão forte para ela, tão ruim, que a partir daquele momento, todo mundo que tentava se aproximar dela, né, ela batia, ela gritava, ela empurrava, né, com medo do que é que pudesse acontecer. Né? E a gente não está falando aí de um TDO. Né? Concorda comigo, Enio? Acha que é isso? Concordo. Na verdade, assim, tudo que vocês comentaram é mais por verdade, até pela experiência de vida que vocês têm em fazer as avaliações, né? A vantagem, na verdade, é que as avaliações elas são precedidas de uma anamnese maravilhosa e
são raras exceções. Aliás, eu até hoje não vi avaliações onde, a não ser quando a avaliação é muito ruim, mas aí não vamos entrar nesse mérito. Mas assim, eu Melhor não vi não. uma avaliação onde a anamnese não fosse exemplar, assim. Então, a anamnese geralmente vai dar uma boa norteada. E por que disso? Porque se você pegar só a lista de sintomas, né, aí você vai pegar um punhado de diagnósticos que podem preencher aqueles sintomas e não é o TDO, Perfeito, entendeu? Então, perfeito. você vai ter, por exemplo, criança bipolar que preenche o critério tranquilamente, criança com TDAH que preenche o critério tranquilamente, criança com depressão que preenche o critério tranquilamente, porque a depressão de criança é diferente da depressão de adulto, né? A criança com depressão, às vezes, fica irritada, entendeu? Ela não vai chegar, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, quem trabalha com criança, é assim, o adulto chega e fala, eu estou com sono, preguiça, cansaço, Não tenho desânimo, vontade de nada. indisposição, não tem vontade de fazer nada, perdi o prazer na vida e tem tristeza. Mas a criança nem sabe o que é tristeza. Então, ela não vai chegar e falar assim. Então, você tem que ter um entendimento daquilo ali. Às vezes, um dos comportamentos da criança por estar triste é ficar irritada, por exemplo, né? E tem um outro fator que eu acho que é importante também a gente pensar, que às vezes a gente esquece, mas que não é tão raro assim, que é o uso e abuso também de substâncias. De repente pode aquilo alterar o comportamento da pessoa e a gente está pensando que é uma coisa e é outra. É fato, é fato. Nossa, O Enio, perdão, eu ia perguntar o seguinte, e diagnóstico diferencial entre TDAH e TDO, hein? Então, Porque primeiro, eles assim, pode ser uma comorbidade, né? 50%. Tá. É mais ou menos assim, é quase que a regra, né? Mas uma coisa que tem que ter em mente, assim, as pessoas falam assim, é fácil. Não, não é fácil, né? Fácil, quando a coisa é fácil para todo mundo. Mas o grande problema é que tem algumas crianças que têm as duas coisas, entendeu? E aí você, então, tem que tratar uma delas, ou as duas, para poder a coisa evoluir, né? Ou às vezes você trata só uma e a outra não é tratada e a coisa não evolui. Mas o que acontece no TDAH, assim, que dá uma dica, eu tenho um certo receio de falar, dar uma dica, porque as pessoas depois levam isso a ferro e fogo, mas depois de anos que você vai atendendo, isso não é necessariamente, assim, não tem que seguir isso como regra, mas depois de anos você vai atendendo, então você começa a perceber que o comportamento do TDAH, ele tem menos sentimento vingativo e rancoroso do que o desafiador e o positivo, entendeu? Então, o TDAH ele pode até não cumprir a regra, talvez com uma frequência grande também, porque ou ele não prestou atenção, ou ele não entendeu a regra, e aí acaba ele não cumprindo por isso, né? Mas há um diferencial que ele é um péssimo mentiroso, o TDAH é um péssimo mentiroso, ao passo que o TDO, ele é um ótimo mentiroso. Ele vai se aprimorando. O TDAH, ele esquece até da mentira que ele contou. Então, ele conta um fato. Às vezes, no mesmo dia, ele conta 2, 3 versões. Então, as mães pescam isso com muita facilidade. Assim. Mães mais atentas e coisa assim. Uma das grandes queixas das mães, quando se trata uma criança com TDAH, é exatamente isso. Que ela fala assim, poxa, doutor, ele melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou, mas ele piorou na mentira. Por quê? Porque agora ele lembra qual foi a mentira que ele contou, então ele não comete aquela gafe de contar 2 mentiras ou 2 versões para o mesmo fato. E a mãe fala, pô, ele ficou mais mentiroso. Não, ele não ficou mais mentiroso, agora ele lembra da mentira que ele contou, então ele conta a mesma mentira 2 vezes. Ô, Enio, você sabe que eu lembro de um caso, aliás, um paciente seu lá do HC que eu atendi, que foi um marco muito grande, que ele tinha um TDAH com impulsividade, porque eu acho que a grande confusão que aparece muitas vezes está nesse comportamento impulsivo, né? Então, assim, mas eu me lembro, eu não sei se você vai lembrar desse caso, da criança que pegou era um pré-adolescente, ele pegou uma caneta, né? E fincou a caneta no colega, né? Você lembra disso? Num momento de ira, né? Mas que depois, quando ele viu o que ele tinha feito, ele ficou desesperado, porque a intenção dele não era
machucar, agredir. Ele não tinha controle do impulso, né? Que é diferente de quando a gente fala de um TDO. Ou eu estou enganada? Não, tá isso mesmo. Então, o TDO, ele tende a não assumir a culpa. E o TDAH, ele assume a culpa. Às vezes ele assume culpa até de coisa que ele nem fez. Entendeu? Ele está tão acostumado a ser culpado de tudo que, não raramente, ele assume culpa de coisa que ele não fez. Então, agora, claro, quando a criança tem o TDO e o TDAH, aí é óbvio, dificulta consideravelmente. E um não vem para ajudar o outro, ou seja, o TDO não facilita em nada a vida da criança com TDAH e o TDAH não facilita em nada a vida da criança com TDO. Tem alguma relação com o gênero? Tem. Assim, os estudos, eles têm uma tendência a dizer que é mais ou menos igual, mas na maioria das vezes, os transtornos psiquiátricos, eles são um clube do bolinho, né? Ou seja, há uma preferência, uma predileção no sexo masculino. E também tem uma outra coisa que é importante ser levada em consideração, que é a manifestação do transtorno desafiador e de oposição nas meninas e nos meninos. Nos meninos, ele tende a ser algo mais agressivo, mais violento. E nas meninas, é aquela situação onde prevalece mais a dissimulação, a mentira, a intriga. Então, às vezes, passa despercebido. Tá. Enio, você sabe que aqui nessa live a gente tem várias pessoas que ou são recém-formadas ou estão começando a vida profissional. Ou vão começar agora, né? Recém-formados ou que vão iniciar a vida, encerrando aí a formação. Eu fico pensando quando essas pessoas, esses profissionais recebem essas crianças, né? Não, ou essas queixas, esses adolescentes nos seus consultórios, se é recomendado como auxílio até diagnóstico e para que eles possam conduzir melhor o trabalho, um encaminhamento ao psiquiatra. Ou você entende que não? Quer dizer, quando a gente deve fazer esse encaminhamento ao psiquiatra? E eu, particularmente, entendo que isso é ao psiquiatra, não ao neurologista, como muitas pessoas fazem. Né? Olha, eu acho que o encaminhamento, assim, que existe uma certa... como é que eu vou... Eu tenho que falar por mim nesse momento, não dá para eu falar genericamente. Porque existe psicólogo, psiquiatra e psiquiatra. Então, claro. Eu costumo trabalhar muito bem em parceria. Então, quando a pessoa encaminha, por exemplo, na dúvida, se a pessoa tem uma dúvida, porque a minha sugestão seria essa, na dúvida, encaminha. Porque assim, você vai e troca uma ideia com o profissional. O grande problema é que há um grande receio das pessoas, porque eles não trabalham bem em conjunto com outras pessoas, então a pessoa fica naquela dúvida, bom, se eu encaminhar para lá, pode ser que depois não volte, vou perder. Quer dizer, e eu acho que isso tem que ficar uma coisa mais ou menos assim, claro. Se você está numa dúvida se há uma necessidade de fazer uma avaliação para investigar se tem alguma comorbidade psiquiátrica, a melhor coisa que você tem que fazer é encaminhar, entendeu? Agora, se você tem certeza que é só um transtorno desafiador de oposição, você pode tentar tratar apenas, num primeiro momento, com a terapia. E aí, se você perceber que a coisa não está caminhando, aí então você fala, bom, agora eu vou pedir ajuda, então, para poder ver se, de repente, vai ter que ser medicada essa criança. Eu digo isso, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tenho o hábito de trabalhar em parceria. Acho que a gente, né, trabalhou muitos anos juntos assim, Rose também. A gente sabe que o trabalho com outros profissionais facilita muito, não só o nosso trabalho, mas o desenvolvimento, né, da própria criança, dos pais, né? Eles ficam melhores. E eu acho que tem alguns quadros em especial, né? Algumas patologias em especial que assim eu não me atrevo a atender sozinha de jeito nenhum, né? E um dos quadros que eu acho que assim tem que ter um trabalho, né? Pelo menos um suporte
da psiquiatria é um TDO, né? Eu entendo assim, né? Então, os meus pacientes com TDO, eu encaminho. Eu Aprove- peço para avaliar, sabe? Porque acho bem complicado. Aproveitando esse gancho, Márcia, a gente recebeu algumas perguntas. Uma delas, creio eu, direcionada para o doutor E, é sobre o tratamento, se ele pode ser feito com medicamento do TDO. Então, o medicamento para TDO somente, assim, não tem um remédio para TDO, tá? O que você vai tratar quando o TDO, por exemplo, não está respondendo a nada, ele não tem nenhum outro transtorno, né? Então, vamos supor assim, a criança é extremamente agressiva. Então, você vai dar um medicamento para poder ver se diminui essa agressividade dessa criança, para ver se diminui essa impulsividade dessa criança. Mas assim, mas isso você está tratando um sintoma para ver se dá uma melhorada. E aí há a possibilidade de que o outro trabalho, que seria a terapia e a orientação parental, ou a orientação para a escola, ou a terapia de treino de habilidade social, possa funcionar naquele indivíduo. Antes que ele, por exemplo, parta para um quadro mais agressivo e que dificulta a interação. Então, aí sim, nesse caso, você experimenta usar medicamentos. Aqui da Bia, pelo privado, perguntando o que a escola pode fazer para promover a inclusão da criança com TDO no ambiente escolar. Então, justamente nesse resumo, acho que a Rose talvez consiga nos ajudar melhor nesse âmbito. Sim. A questão da escola é quase a mesma adaptação feita para o TDAH, né? No caso, colocar a criança num lugar mais na frente, para não distrair, não repreendê-lo na frente dos seus colegas, né? Não colocar a criança em situação de constrangimento, né? Eu tive a sorte de conhecer uma professora num colégio aqui em Santos que ela fazia com que as crianças ela estimulava a amizade entre as crianças, né? Isso ajudava muito. No caso, manter a calma, mesmo no momento de agressão, porque a criança com TDO ela pode ficar muito irritada, né? Então, a professora ou as pessoas que trabalham na escola, elas precisam ter calma para não ficar se debatendo com a criança, né? E também tem professor que isola a criança, né? Acaba colocando de castigo, coisas desse tipo, que não é indicado, né? Eu acho que a criança precisa ser compreendida, ela precisa conversar com ela, precisa pegar na mão dela, baixar na altura da criança, falar com ela de forma clara, calma, entendeu? Então, Rose, naquela linha que o Enio falou no começo, né, do círculo vicioso, né? A gente precisa tentar, enquanto cuidador ou atendente ou profissional que trabalha com essas pessoas, quebrar um pouco essa ideia de que ela é ruim, ela tem que ficar afastada, né? Sim. Então a gente precisa olhar, eu sei que é difícil, mas a gente tem que olhar para ela como alguém que sofre, né? Sim. E que precisa dos nossos cuidados. Eu acho que a chance fica melhor, né? De uma resposta boa, né? Fica mais favorecido dentro da escola, né? Então as relações podem ser, principalmente se a gente está falando de uma criança muito pequena, tentativa de resgatar, né? Eu sempre acho que assim, na criança pequena, embora assim, às vezes os sintomas parecem muito mais intensos, ela é mais fácil de você fazer uma mudança, porque ela está em início de formação, né? Então, eu acho que esse olhar que quebra esse ciclo de que ela é ruim, tem que ser afastada, pode favorecer bastante, né? Nós recebemos uma outra pergunta aqui da Márcia Neves Gagorodres. O nome completo. Márcia Neves Gago Rodrigues. Então, quase acertei. O sintoma no TOD ou TDO deve aparecer como TDAH em pelo menos 2 lugares?
Assim, eu até, quando eu comecei falando, eu falei que esse sintoma ele começa preferencialmente no ambiente mais familiar e depois ele vai se expandindo. Ele vai se expandindo para a escola, vai se expandindo para fora da escola, e até que chega uma hora que ele estará presente em todos os lugares onde houver uma figura de autoridade. Gente, tem uma outra coisa que é importante, acho que isso é extremamente importante. Eu, às vezes, eu esqueço de falar isso, mas é assim. No TDAH eu falo isso com mais propriedade, porque no TDAH de vez em quando você escuta algumas pessoas falando que é vantagem ser TDAH, ou é vantagem ter TDAH, ou que o TDAH é um jeito de ser. Mas para fazer diagnóstico em psiquiatria, não importa qual o transtorno, e qual doença, qual diagnóstico, que nome vocês queiram dar para isso, mas assim, para que se faça diagnóstico em psiquiatria, tem que haver prejuízo. Tá? Se não houver prejuízo, não é problema psiquiátrico. Então, assim, isso é extremamente importante. Verdade. Porque então, o TDO, por exemplo, a criança terá prejuízo. Porque se ela não tem prejuízo, a gente não pode levar em consideração ou dar um diagnóstico para ela. Nós recebemos mais uma pergunta aqui, na verdade foi até um pouco mais cedo, da Leila Thaís. Quais são as características que identificam o TDO ou o TOD? Acho que a gente falou bastante sobre as, mas não sei se a gente fez uma lista delas, uma forma do diagnóstico para ela, talvez. Bom, a lista, assim, o primeiro sintoma é a oposição. Então, ele vai se opor à figura de autoridade. Então, isso é frequente. Então, o que vai aumentando ou diminuindo nessa lista são as situações onde essa oposição acontece. A outra coisa que acontece com muita frequência é a irritabilidade. Então, é muito frequente você ter sintomas de irritabilidade nessa criança, aquela criança mais irritadiça. A outra coisa que acontece, que você vai prestar atenção, é os sintomas de rancor ou de vingança, de querer revanche, por exemplo. Então, isso também é outro sintoma que você vai somando nas crianças que têm isso. Depois disso, vem o sintoma das mentiras, entendeu? Então, aí você vai associando todos esses sintomas, geralmente sempre ligado a regras e autoridade. Entendi. Bem, até para a gente ir encaminhando para o final, e acho que o final, falando de um tratamento, existe uma cura, de fato, para o TDO? Então, em psiquiatria, aliás, em medicina, a gente raramente fala em cura, né? Na verdade, medicina, a gente trata muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas a grande maioria dos quadros na medicina são só tratamentos que a gente tem. Aqui em psiquiatria, então, isso é quase a regra. Você não fala em cura. Mas a grande maioria das crianças, eu até comecei falando isso, a grande maioria das crianças que têm TDO, eles evoluem com a melhora. Porque à medida que há uma melhora no entendimento, a pessoa também diminui a oposição. Porque ela começa a perceber que ela está perdendo com aquilo. Entendeu? Então, quando a pessoa... Um exemplo, se a pessoa está num trabalho e ela começa a brigar muito com o chefe, ela é mandada embora no primeiro emprego. Sei lá pelo terceiro emprego, a ficha cai. Opa, pera lá, se eu quiser ter um emprego e ter um salário, eu tenho que me sujeitar a algumas coisas aqui. Não dá para eu chegar aqui botando o nariz botando o dedo no nariz do chefe e falando com ele, quem você pensa que é? Né? Aí a pessoa então vai aprendendo. As crianças também é a mesma coisa. À medida que vai, óbvio, que a coisa vai evoluindo para o bom caminho, né? Porque eu até citei que existem aqueles casos em que a evolução não é tão benéfica e aí a coisa vai piorando. Mas a maioria das crianças com TDO tendem a melhorar na fase adulta. Uhum. Bem, vocês têm mais alguma coisa para colocar, doutora Márcia, Rose, doutor Enio? Eu vou ficar calada, porque se perguntar eu sempre tenho mais alguma coisa. Mas eu acho que a gente já passou demais do nosso tempo. Né? Bem, eu queria agradecer, então, a presença de todos vocês, principalmente do doutor Enio. Não falei no começo, mas o doutor Enio é hoje diretor do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
do IPQ HC FM USP, se eu falei certo. Tá certo. Desde Tá certo. 2003 mesmo, né? Tem um currículo Isso. impecável. Não sei se o senhor quiser colocar alguma coisa para a gente, mas agradeço, todos nós agradecemos muito a presença do senhor aqui. Foi, acho que, nossa live com mais aderência, o pessoal muito participativo, gostou bastante. E fica o convite aí para uma próxima. A gente tem pessoal aqui agradecendo, a Leila dizendo que amou. Fico muito feliz aí pela presença, assim como todos nós agradecemos bastante. Agradeço também a doutora Márcia, a Rose. Se vocês quiserem falar, eu deixo, porque eu falo bastante também. Eu preciso agradecer o Enio, né? Foi tão bom estar com ele depois de tantos anos. Espero que a gente se encontre agora cada vez mais. Aliás, estamos devendo um almoço, né? É verdade? Pois é. É verdade. E assim, foi muito legal poder tê-lo aqui, né? A gente, quando convidou, ele não titubeou. A gente achou, né, Rose, que talvez ele não pudesse, que o dia... Não, foi de imediato, então foi tão bacana. E assim, acredito que as pessoas que participaram aqui da live também devem ter ficado bem satisfeitas. E aquelas que não puderam participar e que vão assistir depois, eu acredito que terão dúvidas, perguntas, e a gente sempre diz assim: se você tiver dúvida ou pergunta, encaminha para a gente, que a gente tenta responder. Na verdade, nós não deixamos ninguém sem resposta, né? De alguma maneira, a gente responde a essas pessoas. E aí, se eu não souber, a Rose não souber, a gente vai pedir socorro para o doutor Enio. Doutor Enio, nos ajude aqui a responder essa pergunta, né? Mas super obrigada, fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Enio, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, foi muito legal. E você sabe que eu sou eternamente grata a tudo que você já fez por mim. Eu também sou eternamente grato a vocês também. Tá bom. Tá bom? Foi um prazer. Até a próxima, então. Até. Gente, muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.